Esse vídeo é um desabafo. E se você é uma pessoa que não sente desejo sexual todos os dias, você não está sozinha. Eu desenvolvi uma candidíase emocional porque eu não queria fazer sexo todos os dias. E como o meu não era o suficiente, o meu corpo começou a falar por mim. Oi pessoal, eu sou a Mona, seja bem-vindo ao meu canal. E nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com candidíase emocional e o sexo. O sexo pra mim precisa ser quando eu estou bem. Eu não digo bem tipo, eu tô bem aqui, hoje eu tô bem. Eu preciso estar bem comigo mesma, eu preciso estar bem no meu trabalho, a minha cabeça precisa estar bem, eu preciso estar descansada, eu preciso estar feliz. E aí sim eu consigo ter um sexo que pra mim é prazeroso. Senão, a minha mente só fica meio que desligada e meu corpo acha que tem alguma coisa errada. E demorou um tempo pra mim descobrir isso. Por causa disso eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. Foram meses de sofrimento com candidíase emocional. Era perturbador, gente. 2 semanas antes do meu período menstrual, a minha região íntima ela inchava de um jeito que ficava gigantesco, totalmente vermelho e coçava muito, saía muito corrimento. O corrimento era tanto que vinha pedaços de pedra de corrimento, de tanto que saía. E, gente, o tanto que queimava, eu não gosto nem de me lembrar, porque eu sofri muito por muitos meses, quase um ano eu sofri com candidíase, todas as vezes assim. 2 semanas antes do meu período eu ficava com essa candidíase de quase 10 dias. E aí se recuperava, e quando se recuperava, eu tinha uma semana de que eu ficava menstruada, e aí vinha o meu período fértil. Então eu basicamente tinha uma semana que meu corpo estava bem, e aí eu poderia fazer sexo. Eu busquei tratamento, eu fui em vários médicos, eu gastei muito dinheiro com isso e nenhum deles resolveram. Todos os exames que eu fiz mostravam que eu estava saudável, eu não tinha nada de errado comigo. Até eu entender que o problema estava aqui, gente, na minha cabeça, no meu sentimento. E eu não conseguia dar voz para isso, porque nos meus relacionamentos passados, os meus parceiros, eles gostavam muito de fazer sexo. Eles queriam fazer sexo quase todos os dias, se não todos os dias. E pra mim, gente, eu não conseguia. Eu não sou assim. E eu não entendia isso. Não naquela época, eu não entendia. Eu não sabia ler o meu corpo. E respeitar também o meu não. Né? E eu sempre falava, eu não tô bem. Hoje não. Sabe, não vamos fazer. Eu não tô legal, tô cansada. Até que o meu não, ele não era mais suficiente. E foi uma época muito difícil, né? Épocas muito difíceis, porque o seu não ser respeitado é muito estranho, gente. É muito estranho porque eu começava a me sentir culpada. E eu entendia que o relacionamento ele dependia do sexo para eu ter uma conexão a mais íntima com o meu parceiro, né? Assim, me entregar para a pessoa. Mas eu não estava me sentindo bem para fazer sexo. E eles não entendiam isso, eles só queriam fazer. E tudo bem pra mim, porque era o desejo deles, né? Mas o meu desejo de não fazer, ele não era respeitado. E isso sempre causava uma briga, um conflito e dúvidas na relação também. Então era muito estressante, porque vinha, você gosta de mim? Você não gosta mais de mim? Por que você não quer fazer? Você tá gostando de, você tá gostando de outra pessoa? Vinha vários questionamentos. A gente deveria continuar junto? Porque você não quer? Você não entende que eu tenho prazeres, eu tenho desejos. E eu também tinha desejos, que era não praticar o sexo. Ou praticar quando eu estivesse no momento apropriado para mim. Agora, né, nessa idade que eu tenho, 27 anos, quando eu paro e penso em tudo isso que eu tô falando aqui para vocês agora, eu fico chocada como eu pude deixar que alguém pudesse fazer isso comigo. Como eu pude deixar não ser ouvida, entendeu? Não ser escutada. O meu desejo, a minha vontade, ela não era entendida, ela não era compreendida. Porque também eu não conseguia me expressar, eu só falava, eu não tô afim, né? O que já deveria ser o suficiente, é o básico, eu não tô afim, você vai fazer, né? Quando um não quer, os dois não brigam. Não, não é bem assim que funciona.
Eu não consigo nem te contar quantas vezes teve briga no meu relacionamento porque eu não queria transar. E uma coisa que deveria ser tão natural, uma conexão, tinha tanta pressão, tinha tanta pressa, tanta. Assim, não, você tem que fazer, é preciso fazer, é pra funcionar, é assim que funciona, as pessoas transam, entendeu? Mas as pessoas também respeitam o tempo das outras e nem todo mundo é assim. Tem gente que tem maior facilidade de transar. E tudo bem. E tem outras pessoas que são assim, igual a mim. E talvez você seja igual a mim, é isso. E quando eles diziam assim, ah, eu tenho uma necessidade, né, que é o sexo, eu também tinha uma necessidade, que era ser respeitada, ouvida, ter um espaço, que é o que o meu corpo precisa. Eu sinto que durante o meu mês eu tenho ciclos. Eu tenho ciclos que, gente, eu nem penso em sexo. Tipo assim, literalmente, eu não penso nem um pouco em sexo. E quando vai chegando ali para depois do meu período menstrual, que vem a fase do período fértil, aí vai me dando mais desejo e aquela coisa. Mas geralmente eu fico bem relaxada, mas se eu tô, sabe, se não tô no período fértil, tô em momentos normais, mas eu tô muito feliz, animada, tô bem comigo mesma, eu tô fazendo meu trabalho legal, sabe, as coisas estão fluindo, estudando, eu me sinto realizada, eu me sinto, poxa, essa energia, sabe? E aí ela vai saindo de mim, vai crescendo, fala, é isso, vamos transar, não sei o quê. Os meses se passaram, né? Eu tendo essa candidíase, esse estresse, brigas no relacionamento, porque eu não queria me relacionar. Logo depois o meu irmão morreu. Gente, aí que eu não conseguia mesmo fazer. Eu fiquei meses sem desejo, era muito estranho. Eu tava sofrendo muito com uma perda, né, do meu irmão. A vida inteira eu conheci essa pessoa que eu tanto amei, tanto amo. E a perda dele me machucou muito. Então o meu corpo ele não queria ser tocado, ele não queria ser invadido, não queria essa energia. E isso não era entendido. Por quê? Na sociedade, o sexo ele é tão exposto pra gente, é tão normal. Desde a nossa infância ele é introduzido em comerciais, em filmes de romance, e em série, em tudo você vê. Tem um casal, tem sexo, ou tá ali explícito ou implícito. Você sabe que tá acontecendo algo para isso. E, e a gente não fala muito que o nosso corpo ele precisa de pausas. Ele precisa, tá tudo bem. É tão normal, né? É tão banalizado o sexo e a gente precisa estar fazendo. Ah, quantas pessoas você transou, você é foda, não sei o quê. Mas na verdade tem outras fases também da nossa vida, né? E eu passei por isso. E eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender. Só de pensar no sexo eu ficava, nossa, essa repulsa, eu não quero que ninguém me toque. E sofria muito. Então meu corpo ele se fechou para isso. E quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, eu não fazia sexo. Eu não tinha necessidade de fazer sexo. Eu não tinha uma cobrança ali, né, um schedule para fazer o sexo. Então, isso começou a me dar um alívio, né, no meu corpo, na minha cabeça, me senti menos pressionada. E a candidíase começou a passar. E aí eu descobri, né, que tinha essa coisa da candidíase emocional e que é muito real, né? Isso acontece com o corpo. Batia tudo, fazia sentido, até porque eu fiz diversos exames e nunca apareceu nada no exame. Os médicos estavam tipo assim, ah, toma isso, toma aquilo, vamos tentar isso aqui para ver se isso aqui vai funcionar. Eu só gastando dinheiro com remédio para ver qual remédio funcionaria e nenhum nunca funcionou. O único remédio para mim foi parar de sentir essa pressão de fazer sexo e poder ter o controle do meu corpo, né? De volta ali. Eu não precisava ceder a desejo de ninguém. Então isso trouxe um alívio na minha cabeça, na minha alma, no meu sentimento. E esse é um exemplo perfeito de como o nosso corpo fala. Gente, o corpo fala. Se você não entende o que está acontecendo, olha para o seu corpo, tem alguma coisa, entendeu? Tá muito difícil na cabeça, as coisas não estão indo para frente, mas não, tá indo sim, vai funcionar, não sei o quê. O corpo começa a dar sinal de cansaço, né?
a gente fica muito estressado, às vezes fica doente. Tem gente que cai aí de cama, não entende como ficou doente por tempo. É emocional, o corpo tá falando. É chegada a hora de desacelerar, ou resolver uma pendência, né? Começar a ter o controle de volta da sua vida. E felizmente, hoje em dia eu consigo entender que tem um momento para tudo nessa vida, né? Porque todo mundo faz que eu também vou fazer, não é porque todo mundo tá indo numa direção que eu vou ir também, que necessariamente aquela direção é certa para mim. E no meu caso não era, né? Porque muitas pessoas gostam muito de sexo e a gente está exposto o tempo todo a isso e a gente acha que é normal querer fazer sexo diariamente e ainda exigir do seu parceiro que te dê isso diariamente é muito gente sem noção, entendeu? Então é isso que a gente vê, é isso que a gente consome nas nossas músicas, nos nossos vídeos, nos nossos filmes. Meu Deus, tá muito explícito. Então eu carregava essa culpa de tipo, por que eu não quero fazer? Porque eu não sou assim. Achando que eu estava errada, que tinha algo errado comigo, porque por querer dizer não, por dizer não, não tinha nada de errado comigo. E eu sou assim, eu funciono desse jeito, o meu corpo é assim, eu sou grata por ele e eu vou respeitá-lo. Então não se sinta sozinho se você é uma dessas pessoas ou alguém também que só consegue se relacionar com alguém que tem realmente sentimento. É normal, é normal. Você não precisa se relacionar com qualquer pessoa, entendeu? Quem, quem tá dizendo isso, né? E essa pessoa tá certa por dizer isso? Ou nós estamos certas por respeitar o nosso corpo, por nos ouvir, né? Então, e assim, não existe um certo e um errado. Não existe um certo e errado. Cada um vai viver a vida do jeito que quiser. E é assim que deveria ser. É assim que a gente deveria viver no nosso livre-arbítrio. Você não precisa ter vontade de fazer sexo todos os dias para ser uma boa parceira, porque o sexo ele é o complemento de todas as coisas. Quando a gente coloca o sexo num ambiente de relacionamento que é saudável, que você ouve o seu parceiro, que vocês estão ali vivendo em conjunto, em harmonia, o trabalho está indo bem, o relacionamento está indo bem, a casa está indo bem, isso reflete no desejo pelo outro, né? E isso traz a chama para o relacionamento, né? Então a gente também tem que focar nessas coisas de melhoria. A gente precisa focar numa melhoria do relacionamento, mas uma melhoria de si, porque se você tá bem, logo você vai conseguir fazer alguém se sentir bem também, mas não é a sua obrigação de fazer a pessoa tá bem 100%. Aquela pessoa também tem que estar bem. E juntos vocês somam aquilo, trazendo uma energia boa para o relacionamento, trazendo desejo. Mas não significa que você ama essa pessoa e você tá num relacionamento mega bom, tá tudo fluindo, que você vai querer ter sexo todos os dias, porque o corpo também cansa, né? O corpo precisa daquele tempo em que a gente está assim, tá, agora o meu corpo, a minha energia, eu vou respeitar, não quero, sabe, compartilhar isso com ninguém, eu quero só ser eu, me permitir sentir o meu corpo. Tá tudo bem. Tá tudo bem, meu Deus do céu, tá tudo bem. O seu corpo é seu e o seu desejo é seu. Você não tem que se encaixar num padrão. Então, se você tá com alguém que não entende isso, talvez essa pessoa não seja a pessoa para você. Infelizmente, às vezes é difícil soltar e machuca muito. Mas talvez isso seja melhor para os dois. Se você não consegue ceder isso e a pessoa não consegue entender esse balance, né? Então, talvez não funcione. E tá tudo bem também, porque existem 7 bilhões de pessoas no mundo, tá? Então você vai ficar bem. O meu canal é um espaço seguro. Então, se você teve uma experiência parecida, ou conhece alguém que teve, ou se você se sente assim, ou talvez se sinta totalmente o contrário, deixa aí a sua experiência. Vamos compartilhar uns com o outro. Se esse vídeo fez sentido para você, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no meu canal, porque aqui a gente fala da vida real, sem pressa, sem cobrança, só verdades. Um beijo
Até o próximo vídeo.